Nessa videoaula, falaremos sobre membrana plasmática e transporte de macromoléculas. A membrana biológica tem a função de separar e fazer comunicação da célula com o meio extracelular, que é a membrana plasmática, e separar e fazer comunicação das organelas com o citosol. A membrana plasmática é a estrutura que delimita todas as células. É um envoltório que está presente tanto nas eucariontes como procariontes. Essa membrana é composta por lipídios, dentre eles fosfolipídios, esfingolipídios, colesterol, compostas por carboidratos, que são açúcares, e por proteínas. Cada um deles tem uma função e uma importância específica que veremos mais para frente do vídeo. Atualmente, o modelo reconhecido dessa estrutura é o modelo mosaico fluido de Singer e Nicholson, que foi reconhecido em 1972. Esse modelo se deu devido à forma com que os fosfolipídios se organizam em uma bicamada e os outros componentes de membrana se organizam nela. Essa membrana tem movimento e passagem de forma passiva para algumas moléculas ou ativa para outras. Sua fluidez vai depender da composição e de sua temperatura. As principais funções da membrana são delimitar o que é uma célula, separar o meio intra do meio extracelular, permitir o equilíbrio iônico com o meio extracelular, estabelecer uma conexão entre célula e a matriz extracelular, a permeabilidade seletiva, e ela tem a função capacitor-resistor. E o que é isso? A membrana, como visto, ela separa o meio intra do extracelular. Com isso, ela armazena cargas elétricas e cria o potencial de repouso, que é a diferença de potencial elétrico. Agora vamos ver cada componente da membrana e a sua importância para ela. Primeiro, vamos falar dos fosfolipídios. Eles são anfipáticos, significa que apresentam características tanto hidrofílicas quanto hidrofóbicas, sendo a cabeça a parte polar, que está representada em vermelho na imagem, e a cauda sua parte apolar, que está representada em verde. O fosfolipídio é o componente principal da membrana, sendo organizada em uma bicamada, onde a sua cabeça, que é a porção hidrofílica, parte polar, fica direcionada para o meio aquoso, que são os meios intra e extracelular, e a sua cauda, que é a porção hidrofóbica, parte apolar, fica voltada para a parte interna da membrana. Eles são responsáveis pelo caráter assimétrico dessa membrana. Essa assimetria se dá devido à concentração dos componentes, à variedade dos fosfolipídios que estão presentes na membrana. Existem tipos de fosfolipídios. São eles fosfatidiletanolamina, fosfatidilserina, fosfatidilcolina, esfingomielina, fosfatidilinositol. A fosfatidiletanolamina é um glicofosfolipídio que tem grande importância na estrutura e na sinalização celular. Está ligado à ancoragem de proteínas de membrana. Já a fosfatidilserina está associada à carga negativa e, em condições fisiológicas normais, está presente apenas na monocamada interna. Seu deslocamento para a monocamada externa sinaliza que a célula está em morte celular programada. A fosfatidilcolina é uma fonte de colina, que é um componente para a síntese de acetilcolina, que é um neurotransmissor essencial. A esfingomielina está presente principalmente na bainha de mielina. Se encontra em grande volume no cérebro e na medula. E o fosfatidilinositol fica voltado para a monocamada interna. É exclusivo da monocamada interna, porque participa da sinalização celular. Como exemplo, temos a PIP2, que tem papel importante nessa sinalização celular. Essa variedade de fosfolipídios traz diferentes moléculas que são necessárias para a manutenção da atividade celular, influenciando diretamente na função da célula. Temos também os esfingolipídios, que são moléculas lipídicas que não possuem glicerol na sua constituição, mas sim um alcaminado de cadeia longa, que é a esfingosina, deixando a região onde fica mais espessa. Outro componente importante da membrana é o colesterol. O colesterol é um esteroide contendo uma hidroxila, que é a parte polar,
e tem o anel aromático e a sua cauda apolar, sendo uma molécula, então, anfipática, como o fosfolipídio. O colesterol se insere entre os fosfolipídios e é um modulador de fluidez. Ele é um modulador porque a interação dos anéis do colesterol com o início da cadeia de ácidos graxos dos fosfolipídios tampam os espaços, dando estabilidade. Com isso, a região que tem o colesterol tende a ser mais rígida, assim, menos fluida, e ele se dispõe em regiões diferentes da membrana plasmática. As cadeias de ácidos graxos influenciam diretamente. Elas podem ser insaturadas ou saturadas. Se forem insaturadas, que são cadeias com uma ou mais ligações duplas ou triplas, são mais fluidas. Se saturadas, que são cadeias com apenas ligações simples entre os carbonos, são mais espessas, assim menos fluidas. A proteína, que é uma cadeia polipeptídica, é de grande importância na membrana, podendo estar diretamente associada a ela ou não. As proteínas são classificadas em integrais ou periféricas. As integrais são fortemente ligadas à porção hidrofóbica da membrana e podem ser transmembranar ou ancorada. A proteína transmembranar passa completamente a membrana, indo de um lado ao outro. E as ancoradas, como o próprio nome diz, são ancoradas em porções da membrana. Já as proteínas periféricas são associadas à membrana, ficam na periferia, não se associam diretamente. As proteínas, elas servem de enzimas, receptores, canais, transportadoras e bombas. Os receptores são para os ligandes se associarem e assim provocar uma resposta celular. Os canais são canais hidrofílicos, proteínas transmembrana que permitem o livre movimento de determinados íons. As transportadoras sofrem alteração conformacional transportando através da membrana. E as bombas são proteínas transmembranas que têm mudanças conformacionais com um gasto de energia, o famoso ATP, para poder transportar a molécula. Os carboidratos ficam na monocamada externa da membrana. Eles podem se ligar a lipídios ou a proteínas. Quando se juntam ao lipídio, formam os glicolipídios. E quando se juntam à proteína, formam as glicoproteínas. O conjunto de glicoproteínas mais os glicolipídios formam o glicocálix. O glicocálix formado serve para reconhecimento de substâncias que tocam a sua membrana celular e é importante para o reconhecimento de intrusos. Os componentes de membrana se movimentam e existem 3 tipos de movimento. Eles são difusão rotacional rápida, difusão lateral rápida e movimento transverso muito lento, que é o flip-flop, para facilitar. Esses movimentos são feitos pelos fosfolipídios. Na difusão rotacional rápida, os fosfolipídios giram em torno do seu próprio eixo. Já na difusão lateral rápida, movem-se na mesma camada. E no flip-flop, eles se movem entre camadas. Eles trocam de camada. O flip-flop é um movimento que é catalisado por uma enzima, a flipase, tendo um gasto de energia. Isso porque a parte polar, que é a sua cabeça, precisa passar por um meio que é apolar, que são as suas caudas, para conseguir virar, para conseguir trocar de camada. Mas pode ser também um movimento espontâneo, que ocorre de forma muito lenta, uma vez por dia. A transição de fases é a relação da temperatura com os fosfolipídios, influenciando na taxa de velocidade que acontece a difusão. Quando há uma diminuição na temperatura, ocorre uma diminuição de movimentos. A membrana plasmática tem especializações, que são modificações que cada membrana apresenta, e são relacionadas à funcionalidade da célula. As principais especializações são as microvilosidades, desmossomos e interdigitações. As microvelocidades aumentam a superfície de contato, aumentando assim a eficiência no processo de absorção. Estão presentes no intestino delgado, por exemplo. Os desmossomos têm como função a interação celular, manter uma célula ligada a outra, bem presente nas células epiteliais. As interdigitações, que permitem a adesão entre as células,
tem como função a junção celular. Existem também os microdomínios de membrana, que são os lipid rafts, que são conhecidos também como balsas lipídicas, e as calvéolas. As balsas lipídicas são domínios ricos em colesteróis, esfingolipídios e algumas proteínas. São importantes para a sinalização química. Calvéolas são invaginações que ocorrem na membrana nesses domínios. É a interação das calveolinas, que são proteínas, com a balsa lipídica. As calveolinas interagem com a membrana, com a balsa lipídica, fazendo com que haja uma curvatura, que são as calvéolas. São as calvéolas que interligam as balsas lipídicas para sinalização e endocitose. Existe também a fagocitose mediada por calvéolas. A principal característica da membrana plasmática é a permeabilidade seletiva, que determina quem entra e quem sai da célula, e tem o reconhecimento celular. Algumas moléculas conseguem atravessar livremente a membrana. São elas as moléculas apolares, pequenas, sem carga. As demais precisam de proteínas carreadoras, bombas ou canais iônicos para poderem atravessar. Essa característica está associada à polaridade da membrana, seu potencial de repouso, sendo o interior da célula negativo. Essas proteínas presentes vão delimitar a passagem de certas moléculas. Essa passagem pela membrana é o transporte através da membrana, que pode ser passivo, ativo primário ou ativo secundário. Pelo fato da membrana plasmática ser predominantemente apolar, moléculas apolares têm mais facilidade ao passar por ela, enquanto moléculas polares têm mais dificuldade, precisando assim de proteínas transportadoras para essa passagem. Existem duas maneiras de transporte, o passivo e o ativo. O transporte passivo pode ser a difusão simples, difusão facilitada ou osmose. Ele ocorre a favor do gradiente de concentração. Isso quer dizer que vai do meio de maior concentração para o meio de menor concentração, sendo assim sem gasto de energia. A difusão simples acontece quando o soluto passa livremente pela membrana. A difusão facilitada ocorre quando uma proteína facilita a passagem do soluto, através de canais ou transportadores. Por osmose, é a passagem do solvente, ou seja, a água, pela membrana. Essa passagem da água ocorre do meio de menor concentração do soluto para o meio de maior concentração do soluto, para permitir o equilíbrio solvente-soluto. Já no transporte ativo, há gasto de energia, gasto de ATP, porque ocorre contra o gradiente de concentração e geralmente ocorre com substâncias polares. Esse transporte acontece através de bombas. Ele pode ser ativo primário, que depende diretamente do ATP, ou ativo secundário. O ativo secundário não depende diretamente do ATP. A energia necessária é vinda da concentração de íons gerados pelo ativo primário, mas depende de proteínas canais, tendo a passagem de um ou mais íons. Os transportadores simporte e antiporte participam desse transporte ativo. O transporte pode ser uniporte, simporte e antiporte. Uniporte quando só transportam um tipo de molécula. Simporte quando as duas moléculas a serem transportadas vão para a mesma direção. E o antiporte quando são transportadas em direções opostas. Um exemplo clássico de transporte ativo primário é a bomba de sódio e potássio. Essa bomba funciona da seguinte forma, de uma visão geral, acompanhe na imagem. Como é um transporte ativo, vai acontecer contra o gradiente de concentração. Então, o sódio é colocado para fora da célula e o potássio para dentro. A bomba em repouso fica aberta para o meio intracelular e tem afinidade com o sódio. Assim, o sódio se liga à proteína, lembrando que são 3 sítios de ligação para sódio. Quando o sódio se liga à proteína, ativa a ATPase, que hidrolisa o ATP e libera então ADP e deixa a proteína fosforilada. Com a fosforilação, a bomba muda de conformação, fazendo com que haja liberação do sódio no meio extracelular, porque perdeu afinidade. Assim, os 2 sítios de ligação de potássio ficam expostos. Agora, tendo afinidade com o potássio se liga, ocorrerá a desfosforilação da proteína e a bomba volta à forma original, se abrindo no meio intra e liberando o potássio.
e assim o ciclo se repete. A absorção de fármacos é um conceito claro de transporte de macromoléculas, porque o conceito de absorção em si é a transferência das moléculas de um fármaco através de membrana até a circulação, e isso ocorre justamente por transporte através de membrana. O transporte ativo não é um meio muito comum, porque, como visto, vai do meio de menor concentração para o meio de maior concentração. Se eu quero que o fármaco entre na célula, significa que teria que ter essa molécula já no corpo, dentro da célula, certo? Então, esse transporte faz sentido com os homobióticos. Temos a vitamina B1, por exemplo. Logo, o transporte mais utilizado para a absorção de fármacos é o passivo. No passivo, nós vamos ter a difusão simples ou a difusão facilitada. Mas com a difusão facilitada pode ocorrer uma saturação no transportador. Porque se eu aumento a concentração do meu fármaco, eu aumento a velocidade de transporte. Mas em um determinado ponto, o transporte facilitado satura, porque a proteína tem um tempo específico para transportar a molécula. Ela não aumenta e nem diminui esse tempo. No momento que a velocidade se torna constante, é o ponto de saturação do transportador. Por isso, a difusão é mais prático, a difusão simples é mais prático, porque se aumenta a concentração, aumenta a velocidade e isso é capaz de influenciar na absorção. O transporte através da membrana plasmática é essencial, sem diminuições ou excessos dele. Os ionóforos são moléculas lipofílicas que transportam alguns íons pela membrana plasmática. Podem se ligar a um íon específico e protegê-lo na passagem através da membrana, facilitando a travessia no interior hidrofóbico da bicamada lipídica, ou podem formar canais para a passagem desses íons. A gramicidina é uma mistura de antibiótico e ionofóricos presente em colírios, por exemplo, facilitando a entrega de alguns fármacos na célula. A fibrose cística é uma doença genética hereditária causada por uma alteração no gene CFTR, que codifica a proteína CFTR, que significa reguladora de membrana da fibrose cística. Essa é uma proteína canal que permite a passagem do cloreto. Com a alteração no gene, ocorre a deleção de um resíduo da CFTR, tendo uma parte degradada dessa proteína. Com isso, um enovelamento errado e então sua função não fica normalizada. A proteína defeituosa interfere na movimentação do cloreto e da água pela membrana plasmática, promovendo o desequilíbrio osmótico das células, que revestem os pulmões, o trato digestório e outros lugares, sendo essa movimentação menor. Com a redução da passagem do cloreto e da água nas células, isso faz com que o muco produzido seja mais espesso. Esse muco mais espesso faz com que o processo de remoção de micro-organismos que são inalados não seja eficiente, e então ocorre o bloqueio das vias aéreas, por exemplo. Isso acarreta em infecções frequentes, causando um dano progressivo aos pulmões. Assim, terminamos a nossa videoaula sobre membrana plasmática e transporte de macromoléculas. Espero que tenham gostado e bons estudos!